a todos e a todas, meu nome é José Costa e essa é a aula 3 da disciplina de Filosofia do Pré-ENEM. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade aos temas que a gente estudou nas duas últimas e tratar, dentro do desenvolvimento histórico da filosofia, de um terceiro momento da filosofia, cuja influência nos chega até hoje. A gente vai tratar hoje de um filósofo e de uma proposta filosófica, que nós conhecemos como Platão. Platão, conforme eu vou contar para vocês, vai ser um dos principais filósofos da história e, de alguma maneira, a gente poderia dizer que até hoje, todos nós, de algum modo, somos platônicos, ok? Para fazer isso, eu vou fazer uma apresentação para facilitar a exposição. Bom, então, nessa terceira aula de filosofia, a gente já passou, pela uma definição de filosofia, Eu defendi para vocês que a filosofia é a área do conhecimento que trata das questões mais gerais sobre a realidade. Se a gente tivesse uma gaveta, um conjunto de gavetas com a divisão do conhecimento, a geografia ficaria em uma, a química em outra, a biologia em outra, e lá no fundo nós teríamos um conjunto de questões, A gaveta com as questões mais gerais sobre a realidade seria identificado como a filosofia. Ok? E na filosofia, uma pergunta fundamental, uma questão filosófica fundamental é sobre a existência ou inexistência de verdades. Quando eu pergunto se a verdade existe, é uma questão que salta na sequência: como descobrir verdade sobre o mundo? Quem diz verdade sobre o mundo? Qual é o método seguro de obter verdade sobre o mundo? Repare, não é fácil, não é uma questão simples, Eu posso defender que existam verdades, mas não saber muito bem o método para descobrir verdade sobre o mundo. Quem nos ajudou, ou quem vai criar um meio, ou defender uma posição filosófica para que a gente possa obter verdade sobre o mundo, é um filósofo chamado Platão, que vai viver no século V para o século IV a.C., ou antes da Era Comum, para quem não é cristão. Platão é um filósofo muito famoso, é um discípulo de Sócrates, foi aluno de Sócrates, acompanhou Sócrates, escreveu sobre Sócrates. Platão quem nos traz a notícia do que aconteceu com Sócrates. E Platão defende a possibilidade de descobrirmos verdades. De alguma maneira, Platão vai ser um grande nome da filosofia e da ciência, da nossa ciência ocidental, na medida em que vai defender a capacidade humana para descobrir verdades sobre o mundo com base na razão. Seres humanos são racionais e, através dessa capacidade, dessa ampla capacidade racional, nós podemos descobrir a verdade sobre as coisas do mundo. Para dar o caminho para isso, Platão nos pede que nós imaginemos uma caverna. Platão escreve o mito da caverna num de seus livros. É uma alegoria, é um modelo explicativo. E ele pede que dentro dessa caverna nós nos imaginemos acorrentados. Nós imaginemos que lá esteja uma pessoa acorrentada e que nunca viu a realidade, nunca viu a verdadeira realidade. E ela se acostumou com a vida dentro da caverna e para ela o que passa dentro da caverna é a realidade. Mas um dia ela consegue se libertar das correntes às quais ela estava presa e consegue, com muito esforço e coragem, sair da caverna. Lá fora da caverna, ela vai ver coisas que ela nunca viu. Ela vai ver uma árvore, ela vai ver o sol, ela vai ver a lua e ela não sabe explicar nada disso. Mas ela vai poder tentar usar a razão para compreender o que é isso. Para Platão, o mito da caverna, a alegoria da caverna, é um exemplo de como nós, seres humanos, saímos das sombras da ignorância em direção às luzes do conhecimento. Okay? É um processo que envolve esforço e coragem para que nós abandonemos as nossas certezas frágeis, as nossas opiniões, os nossos preconceitos, as nossas visões de mundo pré-determinadas e, através do diálogo, da investigação e da nossa razão, nós descobrimos verdades sobre o mundo. Quer dizer, o modelo platônico ele vai ser muito influente até na nossa ideia de escola, na escola nós não aprendemos verdade sobre a realidade, sobre o que é a realidade, sobre o que faz ela que ela é, sobre os acontecimentos históricos, sobre os acontecimentos sociais. Para Platão, a matemática é muito importante porque a matemática é uma porta de acesso ao conhecimento do mundo. Reparem como nós somos platônicos, nós temos uma expectativa de encontrar verdade sobre o mundo. A gente pode conhecer a verdade sobre a justiça, o que é justo e o que não é, sobre a beleza, o que é belo, o que não é, sobre o amor. Todo mundo já ouviu falar do amor platônico, o amor verdadeiro,
né, e nós podemos descobrir verdades. Reparem, há aqui uma defesa, né, que responde ao seguinte problema: o que é possível conhecer? É possível conhecer verdades sobre o mundo através do esforço, do pensar outra vez, do diálogo, né? A investigação científica sobre o mundo vai poder nos revelar o que é essa rosa. De algum modo, a herança platônica nos chega até hoje nas nossas expectativas de verdade sobre o mundo, né? Nós temos muito sucesso nesse empreendimento, nós mudamos o mundo à nossa volta. Uma questão que fica é se nós fomos capazes de descobrir todas as verdades, né? Reparem, a nossa ciência é muito avançada, ela revelou uma série de coisas sobre o mundo e nos fez interferir no mundo. Mas, no entanto, nós temos hoje alguns efeitos, né, dessa nossa ação sobre o mundo. Nós temos o aquecimento global, por exemplo, ou a produção constante de lixo. Será que nós descobrimos toda a verdade? Nós temos uma alta produtividade, mas também temos uma alta produção de lixo. Será que nós chegamos ao fim? Ou será que ainda precisamos descobrir mais verdades sobre o mundo para saber como viver da melhor maneira possível? Para Platão, seria muito simples. A partir do momento que nós descobrimos verdades sobre o mundo, a nossa vida vai melhorar, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista político. Mas quando nós olhamos para o mundo contemporâneo, nós percebemos que algumas das verdades que nós esperávamos, elas não se sustentam, como, por exemplo, né, eu dei o exemplo aqui do consumo, né, os níveis de consumo. O sonho, o objetivo de todo mundo envolve consumir. Mas se nós continuarmos a consumir da maneira como nós consumimos, não vai ter planeta. Então é preciso compreender um pouco melhor a nossa melhor dinâmica com a realidade. Será que a melhor vida possível para seres humanos é uma vida que envolve produção e consumo? Hoje nós debatemos muito isso, é uma amostra, né, uma prova de que a prática filosófica ainda é fundamental para que nós possamos melhorar, né, as nossas condições de existência. Um segundo ponto diz respeito àquilo que nós consideramos humano, né? Reparem que ao longo da história nem todo mundo foi considerado humano da mesma maneira. Quando eu pergunto o que é humano, né, durante muito tempo, homens como eu e alguns de vocês não foram considerados adequadamente como gente. Então, isso se imaginou na época que essa era uma verdade, que o homem humano pleno seria só um homem branco, europeu. E hoje nós temos uma outra compreensão da humanidade que tenta abranger um pouco mais. Então, esse é mais um exemplo de que nós temos que tomar muito cuidado com as verdades que nós descobrimos, que nós pensamos descobrir, porque às vezes ou elas são incompletas ou elas estão simplesmente erradas. Né? Mais uma vez, esse é o papel da filosofia, né? Promover uma série de questionamentos e críticas para nos estimular a pensar outra vez e tentar compreender melhor o mundo à nossa volta. Né, os vários exemplos que nós trabalhamos aqui, né, o modo como nós lidamos com as coisas do mundo parece não ser tão racional e tão verdadeiro assim, né, parece que nós otimizamos o mundo e devolvemos sujeira. O modo como nós nos classificamos ao longo da história, né, excluindo muita gente, né, parecem não ser as melhores respostas possíveis para a pergunta o que é humano. Então, da mesma forma que Platão nos estimula a buscar e tentar compreender a verdade sobre o mundo, ele também nos estimula a tentar pensar com cuidado sobre se isso que nós concluímos ser verdade realmente é verdade, ou é algo que merece uma nova reflexão, uma crítica, uma revisão das crenças que nós acreditamos ser verdadeiro, ok? Então, essa é um dos pontos, né, um dos pontos principais da herança platônica, a possibilidade humana de encontrar a verdade sobre o mundo. Porém, Platão também é discípulo de Sócrates, né, e Sócrates, a todo momento, estimulava, né, a atitude crítica e socrática que nos faz ficar atentos, né, será que isso que eu acredito que é verdade, realmente é verdade? Ou só é algo que eu quero acreditar? É só algo que eu quero defender e pensar que é verdade por uma série de motivos. Okay? Então, sejamos platônicos, mas não esqueçamos da atitude socrática de fazer perguntas, porque sem essa atitude crítica nós corremos o risco de errar, né? Como erramos muitas vezes ao longo da história. Ok? Bom, essa foi a nossa terceira exposição sobre filosofia. Nós falamos da filosofia antiga nessa primeira parte da apostila. Eu sugiro que vocês façam a leitura do capítulo. E um grande abraço a todos. Até mais.